Papo de Criminalista. Sou Mário de Oliveira Filho, batendo mais um papo com vocês. Eu quero complementar aquele assunto que eu postei ontem, no episódio de ontem, a respeito da neurolinguística utilizada como excesso de camuflado de linguagem. Excesso camuflado de linguagem. Além disso, nós temos a questão do julgamento pela Câmara no recurso em sentido estrito quando é caso de pronúncia. Não é apelação, é recurso em sentido estrito. O que acontece? Os desembargadores, muitas vezes, eles extrapolam. Nós tivemos um caso na 5ª Câmara Criminal, que o voto da relatora é pela manutenção da absolvição ocorrida no plenário do júri. O segundo juiz veio espumando, arrebentando com tudo e se centrando apenas nas provas do inquérito e não na prova do judicial e de plenário, né, da instrução criminal e de plenário, que derrubaram, exterminaram com aqueles atos investigatórios realizados na polícia. E lá tem executor e tem mandante. Os mandantes não foram ainda a júri. Um dos executores foi absolvido. E o voto da relatora é pela manutenção da absolvição. O juiz segundo veio e disse: não, o mandante é fulano e Beltrano, são esses dois. O sujeito nem foi julgado. Nem foi julgado, mas o julgador já está dizendo que ele é culpado. E isto vai para o voto escrito. Eu não sei se foi para o voto escrito, mas eu tive o cuidado de gravar, de pedir depois da gravação. Eu gravei aqui no escritório, nós gravamos a fala desse desembargador, porque no próximo julgamento com ele, desse mesmo caso, é óbvio que ele estaria impedido. Então, e hoje foi julgado, acabou de ser julgado agora, o terceiro juiz manteve a absolvição, mantendo a sentença do jurado, ou seja, 2-1, nós ganhamos e está encerrado o assunto, esse aí está absolvido, vamos para o próximo. Mas o que eu quero focar é a virulência com que alguns desembargadores se manifestam sobre o mérito da questão no caso de júri. Ora, se nós tivéssemos perdido e esse réu tivesse que ser julgado novamente, imagina os jurados pode ter a leitura desse voto. Então, eu vejo assim, traçando um paralelo, este julgamento pela manutenção ou não da sentença do júri, ele se iguala a quase uma sentença de pronúncia. Portanto, deve haver, sim, comedimento. Não pode um julgador partir para cima dos acusados que sequer foram julgados e dizendo que eles são culpados. Vejam o que transtorno que causa no espírito dos jurados. Então, este comedimento deve acompanhar também essas outras decisões a posteriori. E os advogados têm a obrigação de ficar de olho, vigilante, fiscalizando, para tomar as medidas que sejam necessárias para evitar contaminação, tal qual o excesso de linguagem, na estruturação da pronúncia, numa manobra de neurolinguística, que é baseada na comunicação daquilo, como você vai comunicar, como esta, direta, objetiva, não é nem neurolinguística, essa é direto, o fulano de tal é culpado, o réu, o jurado julgou errado. Não pode, isto não pode. Isto realmente, ao meu ver, é um excesso de linguagem que invade um mérito que não é competência do desembargador. Ele é competência dos jurados. Os jurados são os juízes de fato, porque não são juízes de carreira, estão lá esporadicamente, e juízes do fato. Eles só podem julgar esse fato e não outro. Portanto, toda a prova carreada na instrução criminal em plenário, como os atos investigatórios, eles têm um destinatário final, que é o corpo de jurados, não é o desembargador, não é o ministro. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.